A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, começando o nosso programa Momentos com Deus, e é sempre um grande prazer poder estar falando com os nossos queridos telespectadores. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos mais uma vez adentrando ao seu lar e podemos, assim, meditar um pouco na palavra de Deus que tem colocado em nosso coração. Eu gostaria de pedir a você que pegasse a sua Bíblia, se você já não está com ela aí, se estiver, você abre a sua Bíblia, tá? Para que nós possamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 9, versículo de número 25. Nós vamos falar hoje um pouquinho de investimento. Talvez você pense assim, nós vamos falar de questões financeiras. Não é a nossa intenção, mas de um investimento maravilhoso que eu e você podemos fazer a cada dia para um viver feliz e deixar de sobreviver e passar de verdade a viver. Nós vamos para o nosso intervalo, enquanto você apanha a sua Bíblia, e nós vamos estar meditando a palavra de Deus no Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 9. Amém? Até já. Olá, queridos, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus. Como havíamos falado, né? Vamos ler aqui no versículo 25 do capítulo 9 do Evangelho que escreveu São João. Falar um pouquinho sobre investimentos. Versículo 25, a parte B dele diz: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Queridos, essas palavras foram de um homem que, desde o seu nascimento, ele nasceu cego, era um cego de infância, não é? Como diz aqui no capítulo 9, né? Capítulo 9, a partir do versículo 1, todo o contexto, nós vamos encontrar aqui Jesus, não é? Curando este cego, trazendo a ele a visão, não é? E de uma forma até um tanto quanto estranha, não é, para muitos, mas na realidade a estranheza de Jesus fazer lodo com saliva, untar os olhos daquele homem, tudo isso foi um processo para que houvesse fé, a fé de aceitar um procedimento um tanto quanto estranho, não é? Talvez para alguém que estava ali, mas aquele homem, o que ele queria na realidade era ver, o que ele queria na realidade é fazer o seu investimento, um investimento na sua visão, não somente na questão física, e eu não quero me ater somente na visão física, mas sim na visão que nós passamos a ter quando Jesus nos toca, quando Jesus ele faz um milagre na nossa vida, não é? Este jovem, ele encontrou com Jesus e Jesus, fazendo lá lodo com barro, passou nas suas vistas e mandou ele se lavar num tanque por nome de Siloé, que significa enviado. Queridos, o caminho da nossa fé, o caminho do investimento nas coisas de Deus, ela nos leva a passar por situações um tanto quanto, às vezes, não vou dizer constrangedoras, mas difíceis de entendimento. Desde quando lodo, barro pode restaurar a visão até mesmo de uma pessoa que nunca
enxergou, não é? Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com este homem e o que tem acontecido conosco na nossa vida espiritual. Éramos cegos e agora, pela misericórdia do Senhor, estamos vendo. E quiçá que sempre busquemos ir no tanque de Siloé. Ou seja, busquemos levar a efeito com crença naquilo que em um determinado momento nos aconteceu e que nos parecia tão difícil de uma história desta natureza mudar. Deus tem mudado vidas através da sua palavra, através de homens sérios, de pessoas que buscam pregar a palavra do Senhor, o autêntico evangelho, que não perdem tempo com questionamentos acerca da palavra e sim, simplesmente pregam o evangelho. Isso é como comprar um terreno onde saiba que ali foi enterrado um grande tesouro. Não é vender tudo que tem e ali adquirir este terreno. Para que ali, sabendo ele, que escavando, que é a nossa parte, que devemos fazer. Devemos escavar as coisas de Deus no intuito de aprender mais do Senhor e saber que Ele é bom. Que Ele veio a este mundo, em seu ministério terreno, através de seu Filho Jesus Cristo, para nos trazer uma vida. E esse moço, a história nos conta que ele foi logo questionado. E a princípio, quando você encontra ali no versículo de número 8, do mesmo capítulo 9, da epístola que escreveu São João, do Evangelho de João, o que acontece? Os vizinhos, eles começam a questionar, não é? Ele era cego, né? Será que é ele mesmo? Ou alguém que se pareça com ele? Mas não pode ser. Como é que ele agora enxerga? Como é que isso aconteceu? Só que essa pressão toda dos que estavam à volta dele ainda não era nada em relação ao que ele iria passar mais à frente. Talvez o dia que você aceitou Jesus, o dia que Jesus fez um milagre na sua vida e você veio contar esse milagre, ou as pessoas puderam testemunhar deste milagre, seja de uma cura física, seja de uma mudança de vida, não é? Seja de uma integração à sociedade, porque por muitas vezes estamos vivendo de uma maneira que contraria toda a lei moral, né, que nos cerca, e Jesus mudou a vida deste homem, como também tem mudado a nossa vida. Não há exceção, todos nós. Às vezes alguns mais, outros menos, alguns em umas situações mais que se julgam estabilizadas, mas eu particularmente digo para vocês que eu poderia até acreditar que eu não teria nada que me impedisse de morar nos céus. Mas, como já tive a oportunidade de em alguns programas falar a respeito, não é porque você paga suas contas em dia, não é porque você vive bem ao lado da sua vizinhança que te dê garantias de que você vai morar no céu. O que nos dá a garantia que vamos morar no céu é conhecendo, amando e seguindo, e por que não dizer servindo ao Senhor Jesus, não é? E nós vemos aqui no versículo 8 que seus vizinhos, eles começaram a questionar. E depois de alguns questionamentos, eles acabam levando ele, né, no versículo 13, aos fariseus. Que aí começa assim, não só um questionamento acerca do milagre, mas um questionamento de quem havia feito o milagre. Um questionamento de tentar levar não somente este moço, como também a todos que pudessem ouvir o diálogo que se cerrava entre eles, não é? Que este Jesus era um falsário, que este Jesus, ele não poderia, ele fazia isso por conta de alguma magia e não vinha da parte de Deus. Eram fariseus, eles não acreditavam, eles não queriam acreditar e o pior, queriam induzir para que aqueles que um dia receberam as bênçãos de Deus pudessem também esquecê-las e atribuir a um golpe de sorte alguma coisa na vida. E por muitas vezes é assim comigo e com você. Às vezes estamos em lutas, estamos em aperto, às vezes precisamos muito de um milagre, aí nós oramos, nós buscamos ao Senhor e a resposta vem. Só que atribuir tudo isso ao Senhor começa a vir alguns questionamentos e eu com certeza digo a ti, isso não vem de Deus.
Isso vem daquele que quer confundir as nossas mentes para que nós não continuemos testemunhando, pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim salva vidas. Olha que coisa interessante. Algumas perguntas foram feitas, por exemplo, no versículo de número 15. Diz o seguinte: tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, ou seja, como passou a ver, como você passou a enxergar, não é? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. É o que ele sabia explicar, o que ele podia explicar. Porque milagre, queridos, milagre não se explica. Milagre, por isso o nome é milagre. Milagre é aquilo que não tem explicação. É aquilo que nós não temos humanamente como, falar, como dizer, como trazer o conhecimento, ou seja, a ciência, e colocar em cima daquele acontecido. Por quê? Porque foi um milagre. Algo que a mente humana não explica, algo que somente Deus explica e, acima de tudo, faz. E este homem, ele fora questionado por esses fariseus, né? E nós percebemos que o texto, aqui já no versículo 16, diz que começou a haver contenda, a haver dissensões entre eles, discussões, né? Afrontas a Jesus. Eles queriam afrontar Jesus, eles queriam realmente trazer uma dificuldade para o ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Mas isso não abateu o mestre. O mestre continuou curando, o mestre continuou abençoando, o mestre continuou fazendo aquilo que ele viera fazer, não só no seu ministério terreno, mas também hoje, através do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que começam a desacreditar mesmo, de que algo que aconteceu em sua vida foi Deus que fez. Mas aí vem o Espírito Santo e nos traz a memória, nos faz lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Então nós não podemos desistir das promessas de Deus. Nós não podemos desistir, mesmo que a nossa causa, a nossa situação, a nossa enfermidade seja algo de nascença, algo que para a medicina talvez não tenha resposta. O Senhor tem resposta, mas segundo a vontade dele. Porque também, por muitas vezes, queremos que Deus nos responda de acordo com o nosso querer, de acordo com o nosso caminho, de acordo com o que nós imaginamos ou pensamos. Deus tem os seus caminhos. Untou barro e passou nas vistas de um homem cego de nascença. Éramos cegos também. Não víamos muitas coisas, não entendíamos muitas coisas, até agíamos por impulso, acreditando que tínhamos a razão para levar a efeito uma coisa que sempre sonhamos em que se tornasse sempre bom em nossas vidas. Mas dava errado. Sabe por quê? Porque na realidade tudo era pura e simplesmente ações humanas. E as ações humanas, elas são carregadas de falhas. Porque nós somos falhos. A natureza humana que herdamos dos nossos pais, a pecaminosa que nos faz pecar contra Deus, também debilitou-nos acerca de entendermos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas que bom, nós estamos fazendo o caminho de volta. Que bom que nós estamos aqui nesta noite, juntos, batendo esse papo, acerca do amor de Deus, acerca dos milagres do Senhor, mas não por puro milagre, não por questões de que Deus venha nos trazer um benefício, que nós sabemos, queridos, que todo benefício que tivermos aqui, o único benefício que nos levará ao céu é a salvação. Os outros benefícios são para nos manter aqui felizes. E como a Bíblia mesmo diz, né, que bem-aventurado, né, ou seja, feliz, são aqueles, né, que vivem e temem ao Senhor. Então nós aqui queremos, nesta noite, dizer para você que mesmo que as pessoas, que os vizinhos, as pessoas mais próximas, né, tentem questionar os milagres de Deus e até nos colocar confusos diante do que Deus está fazendo, nós não podemos ter outra resposta a não ser dizer
a mais pura verdade. Não sei explicar. Não sei como aconteceu. Só sei que aconteceu. Só sei que o Senhor me curou. Só sei que a Ele eu atribuo todas as bênçãos que têm me ocorrido, até mesmo as desventuras. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo de Deus foi levado para o cativeiro, não por conta de uma maldade de Deus, mas para que eles aprendessem, entendessem quais são os reais propósitos de Deus para a vida do ser humano. Porque como pode um Deus que declara em João 3,16 que amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seria um Deus que lançaria seu povo ao cativeiro, deixando que os seus inimigos viessem os torturar, levando eles para uma situação totalmente adversa, da qual a palavra nos promete que seria com abundância uma terra que emana leite e mel? Isso não mudou, o amor de Deus não mudou, o carinho de Deus não mudou, os objetivos de Deus jamais vão mudar, mas os nossos são realmente oscilantes. Os nossos objetivos, até mesmo de acreditar e nos manter acreditando nas promessas de Deus, eles oscilam. E uma coisa interessante, queridos, que a gente pode perceber, que os fariseus não creram. Tendo esta resposta deste moço, deste homem, não sei a idade dele propriamente dita, mas eu quero dizer que ele já era adulto o suficiente para responder, tanto que eles buscam os pais desse moço e perguntam: como isso pôde acontecer? Ele não era cego de nascença? Vocês andaram mentindo? Isso era uma fraude? E eles disseram: não, eu sei que ele agora vê, mas quem pode explicar isso é ele, porque ele viveu. Deixa eu só te dizer uma coisa, querido. Só você pode explicar o milagre que agora está acontecendo na sua vida. Talvez você, nesta semana, nesses últimos dias, você tenha passado por momentos de grandes dificuldades, você tenha visto, sendo testemunha ocular de situações que você nunca planejou para a sua vida e que talvez até você questione: meu Deus, por que disso? Mas uma coisa eu sei: mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que se pareça que estamos sozinhos no momento da nossa angústia e da nossa dor, o homem do milagre, o homem do barro untado, quer tocar em nós. Porque o milagre não foi no barro, o milagre não foi na obediência propriamente dita daquele homem. Ele facilitou isso porque ele creu. Isso é diferente. Mas o milagre foi o toque de Jesus. E quando Jesus toca, alguma coisa realmente acontece. E ele quer tocar na sua vida agora. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer tocar na sua alma, que é o centro do nosso pensamento, é o centro em que nós temos as nossas emoções, tomamos as nossas decisões. E a gente sabe muito bem, tanto eu quanto você, que agora nos dá a oportunidade de nos ouvir. Você que está nos assistindo, você vale a pena. De verdade. Você é importante. Às vezes pensamos até que não somos, por conta de tantas dificuldades. Mas esse investimento que eu falei no início do nosso programa é o investimento de acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por uma pergunta que fora feita a Jesus, ele deu essa resposta: eu sou o caminho. Ou seja, eu sou a direção, eu sou a segurança. Eu sou essa segurança que também ao mesmo tempo é verdadeira. Ela não tem logro, ela não tem mentiras, ela não tem engano, ela não tem vantagens, ela não tem barganha, ela tem amor. E amor de tal maneira, amor de uma maneira que não se encaixa com o pecado, que não se encaixa com o erro, mas um amor que transforma o pecador em homem de Deus e mulher de Deus. Essa é a proposta do Senhor através da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses foram os atos que estão escritos na minha Bíblia, talvez com uma versão um pouquinho diferente, mas o contexto vai nos trazer o entendimento de que a cegueira que tínhamos antes de Jesus, ela não existe mais. Não coloquemos vendas nos nossos olhos
para tentar justificar algumas lutas e algumas dificuldades. Mas deixemos o Senhor tocar em nós. Havia uma mulher, como a Bíblia mesmo diz, retrata, que há 12 anos sofria de uma enfermidade. E ela decidiu tocar em Jesus. Olha que uma coisa interessante. O que nos cura, na realidade, é o toque. Seja ele buscado por nós, ou seja ele vindo ao nosso encontro da parte de Deus. Se formos receptivos às coisas de Deus, certamente que tudo vai mudar. Há bem poucos dias eu encontrei com uma pessoa, até um jovem, e eu perguntei como é que vai, e ele disse, tá tudo bem, e aí como é que estão as coisas? Como é que está o povo lá na igreja? Eu não tenho ido, mas eu vou voltar. Eu não tenho ido, mas no dia certo eu volto. Estou dando um tempo. Tempo para quê? Tempo para quem? Tempo por quê? Vamos dar tempo para ter tempo com Deus. Vamos dar tempo para ter tempo vivendo as maravilhas do Senhor. Não quero que você seja como aqueles discípulos. Quando eu falo de discípulos, eu não falo dos 12. Apesar de que no meio dos 12 teve ali um traidor, teve ali um que oscilava muito, chegou a negar a Jesus, teve outro que somente tocando para acreditar, teve muita coisa. Mas eu não quero falar dos 12, eu quero falar daqueles que seguiam a Jesus. Aqueles que seguiam a Jesus por peixe e pão. Mas nós, que não caminhamos com Jesus nos seus dias, o seguimos hoje por amor e por acreditar na salvação. E esta salvação está proposta a mim e a você a todo tempo. Deixemos o Senhor tocar em cada um de nós. Deixemos o Senhor tocar em nossos olhos e nos abrir os olhos da alma para que possamos entender o quão importante é servir ao Senhor Jesus. Não queira viver sob experiência das outras pessoas. Eu conheço homens de Deus, homens maravilhosos, homens que deram a sua vida pela obra de Deus, homens que sempre se dedicaram a fazer a vontade do Senhor, homens que passaram toda a sua vida buscando aconselhar, buscando orientar, homens que nos dão assim o desejo de dizer assim, quando eu crescer, não na estatura física, mas talvez na experiência de vida, eu quero ser igual a esta pessoa. Mas só que a experiência é individual. A minha experiência com Deus é diferente da sua experiência. Não que Deus seja outro, Deus é o mesmo. Mas a experiência, as necessidades, elas são múltiplas e elas mudam. Mas uma coisa eu sei, Deus assiste todas elas. Mesmo que haja questionamentos, mesmo que haja contendas, mesmo que as pessoas que nos cerquem busquem tirar essa fé de nós, vamos fazer como diz a palavra, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa busca, aumenta o nosso desejo de estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Talvez você esteja dizendo para mim agora, pastor, mas isso não é fácil. Mas eu também não disse que é fácil. Mas não é impossível, e para Deus, com certeza, o possível já está acontecendo. Então tome posse nesta noite desta palavra. Tome posse de que o milagre de Deus na sua vida, ele já aconteceu. Pela fé, ele já aconteceu. Pela fé, nós precisamos tomar posse dele. Mesmo que isso não reflita os nossos, vamos dizer assim, objetivos primários. Mesmo que isso esteja, talvez, na nossa mente um pouco fora daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem o melhor para nós. E nós não sabemos nem além da curva. Nós não conhecemos muito. Outras só conheceremos quando chegarmos na glória. Por isso, querido telespectador, eu quero orar com você. Eu quero orar
por você e com você e te peço, ore por mim. Ore pela minha vida, ore pela minha família, pelo meu ministério. Ore para que Deus continue cuidando como tem cuidado de mim. E digo para você, nem sempre eu termino um dia com tudo que eu queria à minha volta. Mas uma coisa sei, que tudo que à minha volta está, foi Deus quem me deu. Não como bens materiais, mas como bens que refletem no céu. É um tesouro enterrado, não é? Aonde o ladrão não escava e nem rouba. Onde não há nenhuma perda, porque nós devemos juntar tesouros nos céus. E o primeiro tesouro é acreditar que Jesus ainda faz milagre e continuará fazendo no coração de todo que nele crê. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você e até o próximo programa Momentos com Deus. Porém, antes, vamos orar agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem para nós. Senhor nosso Deus, Pai bendito, amado e santo, eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Eu te louvo, Senhor, pelas Escrituras Sagradas que nos relatam a cada instante que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Por muitas vezes, nos encontramos, Senhor, em situações difíceis por conta de coisas que até não buscamos, de coisas que até não cooperamos para aquilo. Ou até às vezes cooperamos de forma involuntária, de forma inadvertida, mas neste momento nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, Deus. Este irmão, esta irmã, este ancião, esta anciã, este jovem, esta jovem, este pai, esta mãe, enfim. Este que neste momento ora conosco, Senhor, que o Senhor possa os alcançar, que o Senhor possa ir profundamente em seus corações e trazer a eles o refrigério, para que eles possam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que as ondas são altas, que o vento é contrário, mas o Senhor nosso Deus tem nos feito com segurança chegar até o outro lado da margem e aportar-nos em bons portos. Por isso, meu Deus, eu te agradeço pela vida dos nossos telespectadores. Te agradeço por este irmão e por esta irmã. Te agradeço por esta cidade, por este país. E por que não dizer, Pai, por esta terra, que tanto carece de conhecer o Senhor. Mas o Senhor tem se feito presente através da Tua palavra. Então nos abençoe, nos guarde e nos dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo programa, Momentos com Deus.